Olá, eu sou o professor Rogério Saraiva, professor da disciplina de História, e vou estar auxiliando vocês no teletrabalho, já que sou o professor responsável pela turma. Apesar de nós estarmos vivendo um momento muito difícil por conta da pandemia de Covid-19, é fundamental que você continue seus estudos. E é por isso que o governo do estado de Minas Gerais preparou planos de estudos tutorados e também nos possibilita trabalhar através de outros meios para podermos explicarmos melhor as matérias que são necessárias. Nesse espaço que eu vou ter aqui com o nono ano do ensino fundamental, nós iremos trabalhar algumas atividades que são passadas pelo PET para que nós consigamos ter uma absorção melhor do conteúdo. Então, se você assistir isso sozinho ou com seus responsáveis, é fundamental que você traga dúvidas para nós, para que nós possamos, através da matéria de história, resolvermos esses problemas que surjam do método de ensino à distância. A primeira tarefa que nós vamos fazer trata-se de uma análise de charge que a professora Didi deixou para o nono ano do ensino fundamental. É uma charge que traz uma figura histórica importante e que o contexto dela revela como as coisas da época estavam funcionando. Mas primeiro, o que é uma charge? Uma charge é um conteúdo de imagem, um conteúdo imagético, onde um artista chamado chargista irá transmitir uma ideia sobre algo contemporâneo a ele. No caso, a charge que é de Dom Pedro II, que nós estamos vendo aqui, ela foi feita pelo Ângelo Agostini e foi publicada na Revista Ilustrada quase no final do regime monárquico no Brasil. Então é uma época de transição entre a monarquia e a república. Então ele está criticando justamente uma característica que ele acha ruim do regime monárquico. Então vamos ver parte por parte dessa charge. A primeira coisa que nós vamos notar nessa charge do Ângelo Agostini é que a figura que está no meio dela é o imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que reinou durante muitos anos como imperador do Brasil. O imperador Dom Pedro II, ele tinha certa fama de estar desinteressado pelo Brasil. Ele tinha certo olhar, principalmente de uma elite cafeeira, que via nele uma grande apatia pelos problemas do Brasil. Que ele era uma pessoa de muito equilíbrio, mas esse equilíbrio se transmitia através de uma forma apática. É por isso que ele está sendo retratado dessa forma na charge que nós estamos vendo. Se nós observarmos bem, o jornal que repousa sobre ele pode ser um jornal que existiu na época, pode ser um jornal inventado, mas o importante é o nome do jornal. O jornal que está em cima de Dom Pedro, que está dormindo, se chama O País. O que essa charge então gostaria de representar para nós? Que Dom Pedro não está prestando atenção nos problemas do país. Que ele está dormindo com o país em suas mãos. Esse é o principal significado da charge. Para nós entendermos bem o que uma charge quer dizer, nós temos que entender o contexto em que ela foi produzida. No caso dessa charge do Ângelo Agostini, ela foi produzida no contexto onde já se criticava o regime monárquico, onde já a república parecia mais interessante do que a monarquia. E é por isso que o Ângelo Agostini faz essa charge colocando o país sobre um imperador dormindo. Bom, agora que nós já identificamos o conteúdo da charge, vamos ver se nós conseguimos fazer as questões que a professora Didi preparou para a gente na sua teleaula. Mas antes de partirmos para as questões, é muito importante que nós vejamos um outro material que a professora Didi separou para nós, que é a legenda do que está escrito na charge. A legenda nos diz: é o rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Os jornais que diariamente trazem os desmandos dessa situação parecem produzir em sua majestade o efeito de um narcótico. Bem-aventurado Senhor, para vós o reino do céu, para o vosso povo o do inferno. Novamente, antes de entrarmos na pergunta, vamos decodificar um pouco essa legenda. Obviamente, ela está sendo escrita
no português de sua época. Podemos ver, por exemplo, rei com Y, sono com dois N's, indiferença com dois F's, jornais, que seria o plural de jornal, escrito com A-E-S em vez de A-I-S, e a palavra narcótico, que talvez seja um pouco diferente para vocês. O que significa a palavra narcótico? Narcótico é toda aquela substância que produz no corpo de quem ingere torpor, ou seja, sonolência, fraqueza. Então, o que o Ângelo de Agostinho está falando aqui? Que apesar dos jornais trazerem para ele as notícias dos desmandos que estão acontecendo, ao invés do imperador ficar indignado, parece que esses jornais têm um efeito narcótico, ou seja, um efeito contrário. Quando nós recebemos uma notícia escandalosa, nós ficamos agitados. Já na apreensão de Angelo de Agostini, quando o imperador recebia essas notícias, ele recebia um efeito narcótico, ou seja, um efeito de torpor, de fraqueza. Parecia que ele mais se relaxava conforme as piores notícias. É obviamente uma crítica do Ângelo de Agostini, porque a charge é um elemento textual que serve muito para criticar a política, para criticar a religião, para criticar a sociedade, para fazer críticas pontuais. Muitos definem a charge como se fosse uma crônica visual. O que é uma crônica? É um texto que justamente tem essas funções, só que agora na versão de imagem. Bom, a professora Didi nos separa 4 atividades para nós respondermos. Então vamos lá. Como iremos fazer a partir daqui? Eu vou propor a atividade, já com essa explicação. Quando eu terminar a frase, vocês vão ter alguns segundos onde vocês vão poder pausar o vídeo e responder no seu caderno ou responder mentalmente aquilo que vocês julgam ser a resposta correta. Então vamos à primeira questão. Que figura histórica aparece representada na imagem? Bom, nós já falamos qual figura é. Se você se lembrou na minha explicação ou conseguiu identificar pelas características visuais a figura que está lá, escreva agora no seu caderno. Certo? Tendo escrito agora, que você já pausou o vídeo, já colocou no seu caderno e já tem a sua resposta em mente, eu vou dar a resposta correta. Quem aparece nessa imagem é Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que foi imperador do Brasil. Ele foi imperador por muito tempo, dos 14 anos até a proclamação da República. Então ele foi uma das pessoas que mais tempo ficou no governo do Brasil, no governo do Estado do Brasil. Então, quem aparece nessa imagem? A resposta é muito simples, é Dom Pedro II, imperador do Brasil. Dom Pedro II, que no auge do seu reinado foi chamado até de o Magnânimo, mas como a gente está falando de um pedaço que é do final do reinado dele, já estamos vendo as principais críticas que as pessoas tinham sobre Dom Pedro II. Qual o nome do jornal que aparece no colo do Senhor que está representado na charge? Já sabemos que quem está representado é Dom Pedro II. Agora, qual o nome do jornal que está representado? Volta lá na imagem e registra no caderno. Agora que você já pausou o vídeo, já registrou no caderno, vamos lá e vamos ter a resposta correta. O jornal, muito simples, é só ler qual o nome dele, nós também já falamos na nossa explicação, se chama O País. Então, o nome do jornal está lá escrito, tem vários jornais na cena, mas o que está sobre o colo dele se chama O País. Vamos para a terceira questão. Como podemos interpretar essa imagem? Nós já falamos sobre a interpretação dessa imagem aqui nesse vídeo. Se você quiser, você pode até voltar o vídeo, assistir alguns trechos novamente e voltar para cá. Em todo caso, vou deixar tempo para você pausar o vídeo, responder no seu caderno, anotar na sua cabeça qual é a resposta, para eu passar a resposta correta para você. Bom, a interpretação que nós temos que ter dessa charge é que Ângelo de Agostini, que foi o autor da charge, está criticando o jeito que Dom Pedro II
vê os problemas do Brasil e como ele reage. O país no colo dele, cheio de notícias, e diante dessas notícias ele mantém quieto, mostrando como era a situação política com o poder moderador da época. Ele permanece quieto e parece que tem um efeito reverso em cima dele. Parece que em vez de ele ficar preocupado, ele fica cada vez mais relaxado com os desmandos que estão acontecendo. Essa resposta é muito pessoal. Então, se você colocou coisa diferente, mas ficou mais ou menos igual ao que eu falei, pode considerar que sua resposta é certa. Vamos fazer assim. Manda para mim, através dos comentários aqui do vídeo, ou através do WhatsApp do grupo da sala, qual foi a sua resposta. E vamos comparar junto essas suas respostas, para a gente ver se está todo mundo alinhadinho. Quarta e última questão. Anote suas conclusões no seu caderno para discutir com seu professor ou professora e seus colegas no retorno das aulas. Anota sua experiência com essa questão, anota suas conclusões, faz um resuminho do que eu expliquei aqui no vídeo, para poder a gente, quando voltar para a escola, poder discutir isso com mais calma. Essas críticas e contextos podem ser achadas também no nosso livro didático. O livro História.doc, que é o que nós estamos trabalhando com vocês esse ano, a partir do seu capítulo 3º, demonstra sobre a proclamação da República e do fim do Império. Ele não entra em muitos detalhes sobre o fim do Império, começando diretamente com a República, mas vale a pena dar uma lida nas páginas 42 e 43, para poder você ter um embasamento melhor. Bom, por hoje é só isso. Nós vamos voltar na semana que vem para podermos discutir melhor as atividades deixadas. Qualquer dúvida sobre o PET pode ser enviada em particular pelo WhatsApp ou no grupo da sala, e qualquer dúvida sobre a matéria pode ser enviada também em particular para nossas especialistas ou também diretamente para o professor. Bons estudos, faça o PET e demonstre que você realmente é um bom aluno dentro e fora da escola.